Olá, bem-vindo ao Vestibular em Cena. O meu nome é Fábio Monteiro e eu confesso que, apesar de ser um pouquinho melancólico, eu tenho ouvido muito o último disco da Gal Costa, que se chama A Pele do Futuro. Bom, o nosso encontro de hoje vai tratar das efemérides nacionais de 2019. Efemérides, para quem não sabe, são aqueles eventos efêmeros. Portanto, nós os celebramos, seja pelos seus motivos humanitários, seja pelas polêmicas que causam. Então, essa celebração, na verdade, não significa aplausos, mas significa que esses assuntos do passado ainda dizem muito a respeito da nossa sociedade hoje em dia. Nesse vídeo, eu gostaria de tratar dos assuntos nacionais e no nosso próximo vídeo nós vamos tratar dos internacionais, que são mais numerosos, confesso. A respeito de Brasil 2019, penso que também a literatura e a poesia possam oferecer para vocês datas de lançamentos, aniversários e, por que não, mortes, tanto de autores e autoras e também celebração de livros, tá legal? Então, caso você esteja se iniciando no vestibular nesse ano, efemérides, sim, são assuntos que tocam todas as humanidades. E as ciências também, a exemplo da conquista da Lua, a exemplo da escrita, da tabela periódica, o desenvolvimento da tabela periódica. Mas bem, sendo o nosso assunto então História do Brasil, eu penso que no primeiro momento o nosso principal tema, o nosso primeiro tema, possa ser os 130 anos da proclamação da nossa República. Uma ilha monárquica, cercada de repúblicas por todos os lados. Essa é uma expressão da obra de Lilia Schwartz e Eloise Stalling. É uma expressão bastante rica e potente para a gente entender a construção do Estado Nacional Brasileiro ao longo do século XIX. Penso que para a gente compreender a proclamação da nossa República em novembro de 89, talvez seja válido a gente recuperar um pouco da história do nosso Estado-nação. Ao longo da década de 1820, tanto a América Hispânica quanto a Portuguesa sofreram processos de independência. A respeito dos nossos hermanos, nós sabemos que houve um processo de independência liderado por populares, caudilhos, tendo em vista o ideário republicano. Em outras palavras, a América Hispânica ela se fragmenta em muitas repúblicas. San Martín ao sul, Simão Bolívar ao norte, sendo que Simão Bolívar é o responsável por publicar a Carta de Jamaica em 1815. Esse documento vai ser muito importante, porque em 1815, a partir ali da crise do Império Napoleônico, a partir do Congresso de Viena, a Carta de Jamaica se insere como uma proposta liberal, iluminista, republicana, federalista, no bojo, no contexto da América Hispânica. Em outras palavras, essa Carta de Jamaica, de Bolívar, ela pretende ser uma ponta de lança teórica na defesa de uma grande república pan-americanista contra o Congresso de Viena e contra a ingerência norte-americana. Tá legal? Isso é muito importante para você entender, por exemplo, a crise de Venezuela hoje em dia. Em outras palavras, o chavismo, o seu chamado bolivarianismo, que foi uma grande construção histórica, tá certo? Então esse processo de independência, ele precisa estar bastante claro entre nós. A respeito da construção do Estado Nacional Brasileiro, o que ele importa para nós quando nós falamos de república? É preciso levar em consideração que a independência do Brasil ela é feita de maneira centralista. É a arquiduquesa Leopoldina, junto com José Bonifácio, que conseguem moldar, conformar o Estado Nacional em torno da figura central de Dom Pedro I. Sim, Dom Pedro tinha habilidade política, mas era muito personalista. Isso significa dizer que toda a arquitetura política e o arranjo administrativo é feito por esses dois cabeças, Bonifácio e Leopoldina. Em síntese, a partir dessa dupla cabeça de uma monarquia constitucional, de uma monarquia garantindo três poderes, do poder moderador convivendo com esse Conselho de Estado, nós temos a formação do Brasil, do Estado Nacional Brasileiro, baseado no latifúndio, baseado na monocultura e baseado na escravidão. São esses os grandes eixos do Brasil que está sendo construído ao longo do século XIX. Quando você chega na década de 1870, tá certo? Estamos em 1870. Você tem dois grandes acontecimentos que disparam os ideais republicanos. Começamos. O primeiro deles é o abolicionismo,
que já vinha de maneira gradativa desde a década de 1850 e 60, através das figuras de José do Patrocínio, André Rebouças e Joaquim Nabuco, cada qual com seu perfil. O Patrocínio, um cara mais antenado com a voz popular, realizando saraus, realizando peças de teatro, distribuindo flores, convocando a população para a causa abolicionista. André Rebouças, o grande intelectual e teórico, o sujeito mais sisudo dentro de quatro paredes, com os textos abolicionistas e apostando numa abolição associada à reforma agrária. Joaquim Nabuco, filho de Nabuco, o juiz, o aristocrata do primeiro reinado e também da regência, Joaquim Nabuco é o branco que se mete nessa história e vai ser o grande artífice intelectual dentro do parlamento. O que isso quer dizer? Cada qual, dentro da sua competência e da sua personalidade, contribuiu para o avanço dos movimentos abolicionistas. Esse abolicionismo, então, encontra uma caixa de ressonância na Guerra do Paraguai, que, em síntese, dura 5 anos, é uma guerra tão grande quanto a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, e o impacto no Brasil é decisivo. Primeiro porque os militares voltam para o Brasil antenados com os ideais republicanos. Segundo porque é uma guerra que desestrutura a economia brasileira. Terceiro que ela tem um impacto decisivo sobre os escravos, já que os chamados voluntários da pátria não eram tão voluntários assim. Ou melhor dizendo, eles iam de boa vontade lutar. Quando voltavam, a abolição não era de certo, garantida. Então o que isso significa dizer? Com o fim da Guerra do Paraguai e com o avanço do movimento abolicionista, a partir de 1871, nós temos a publicação do Manifesto Republicano. Esse Manifesto Republicano, ele ganha corpo na sociedade e particularmente dentro das elites cafeicultoras paulistas, que tinham pouquíssima representação dentro do nosso parlamento, tá certo? E essa elite adere aos valores republicanos e federalistas por uma razão muito simples. O federalismo dá maior autonomia, descentralização política às províncias, leia-se, aos estados. Percebe? Então é nesse cenário que a gente começa a entender a proclamação da nossa república. Falta um verniz teórico nessa história, o avanço dos valores positivistas. O positivismo, nós já temos uma aula aqui a respeito, foi publicada no primeiro ano do canal, está aqui o card para vocês entenderem positivismo. O positivismo é uma teoria conservadora, ok? Francesa, tá legal? Quem a desenha é Auguste Comte, que reza o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. O que isso quer dizer? Seriam esses os valores fundamentais não somente da família, mas também da sociedade. A partir dessa perspectiva teleológica, você acredita então que a história tem um princípio e uma evolução, uma finalidade natural. É dessa maneira que você passa a querer encontrar quais são os fundamentos clássicos, estruturantes de toda e qualquer sociedade, que existiram no passado e devem continuar existindo no futuro. Família, religião, tradições, hábitos, costumes, escolas, enfim. Acreditando que de fato a monarquia era sinônimo de passado, chamando para si a responsabilidade de trazer o futuro republicano, os militares positivistas então proclamam a nossa república. É claro que eu estou aqui simplificando a nossa história, porque no dia 15 de novembro existiriam muitas anedotas para eu contar para vocês, como, por exemplo, o Deodoro da Fonseca, é sabido, era um amigo pessoal do Dom Pedro II, era monarquista, estava enfermo, foi tirado de casa pelo Benjamin Constant e os seus estudantes da escola da Praia Vermelha, os positivistas, os jovens, e o tal do golpe de Estado de fato acontece, porque é uma articulação palaciana, convenhamos. A proclamação da nossa república, é famosa a citação do Aristides Lobo, A população assistiu aquilo bestializada. Então, o próprio Dom Pedro II, ele recebe a notícia em Petrópolis, e ele recebe uma carta do irmão do Deodoro, o Hermes da Fonseca, recomendando que a família real suba para Juiz de Fora para articular uma resistência à proclamação da República. Perceba, o que está em jogo em todo o processo,
E o Dom Pedro II, como era um cara pacifista e também já estava velhinho e, né, cansado da política brasileira, ele é um cara que diz não porque ele não está interessado numa guerra civil. Em suma, a proclamação da República, portanto, penso eu, é bastante interessante a gente notar esse background, tá legal? A força do movimento abolicionista, a adesão dos militares ao ideal positivista, para a gente entender essa proclamação. Tudo bem? Nós teríamos para debater os 85 anos da primeira Constituição vaguista, a Constituição de 1934. Porém, esse é um assunto que eu penso que nós já desenvolvemos bastante aqui no canal. Eu recomendaria para vocês a nossa playlist de História das Constituições. Modéstia à parte, se vocês observarem a playlist, são 10 vídeos, de no mínimo 10 minutos cada, e é uma coisa ímpar dentro do YouTube brasileiro, tudo bem? Perceba, eu estou falando de trabalho, não é uma questão de vaidade. Como a gente presta, eu presto serviço para o YouTube, enfim, nós já temos uma história aqui dentro. Eu digo para vocês com a maior segurança que a maneira como essa playlist foi construída, tendo em vista vestibular, ela é sem igual, ela é ímpar. Você tem as principais características de cada Constituição aqui e o nosso último vídeo ainda faz um balanço desse histórico, tá certo? Então, para vocês entenderem essa Constituição de 34, as minúcias estão aqui na playlist. O que eu posso citar para vocês agora que talvez seja importante. Vargas é o sujeito que dá o golpe de Estado em 1930 e até 34 não temos uma Constituição, tá certo? Isso significa que ele governa de maneira arbitrária durante esses primeiros 4 anos. Ponto. Um outro fator importante para a gente levar em consideração é a nossa história republicana. Ela pode ser lida de acordo com o cientista carioca Sérgio Abranches, como composta por 3 repúblicas. A primeira república é aquela de 1888 até 1930, certo? Você não vai falar República Velha, você não vai falar República do Café com Leite. Você vai dizer ou República Oligárquica, que tudo bem é uma contradição em termos, mas o termo é adequado para a nossa realidade histórica, ou você vai dizer Primeira República. Temos um acordo? Essa Primeira República é uma democracia bastante restrita, capenga, a ideia de direitos ainda está bastante precária e a ideia de cidadania, né, bastante relativa. Só para dar um exemplo, analfabetos não votavam e sequer a Constituição cita no seu corpo a participação das mulheres no processo do voto, tá legal? A Segunda República é aquela de 1945 até 64, que dura 19 anos, e é um período de grande instabilidade institucional, também devido aos impactos da Guerra Fria. Temos um acordo aí. Uma das suas principais características, eu diria, as tensões entre 1961 e 64, entre o governo do Jânio Quadros, João Goulart, até o golpe de 64. Particularmente aí nós temos a opção pelo parlamentarismo, né? Então esse momento parlamentar penso que seja uma chave interessante para o nosso contemporâneo, eu já vou explicar o porquê. A nossa Terceira República seria essa que nós estamos vivendo desde 1988. Então essa Terceira República, a que nós estamos vivendo hoje, ela é a mais longeva, a mais longa. Nunca tivemos 8 eleições consecutivas para presidentes. Nunca tivemos 30 anos de vida democrática, tá certo? Com todos prós e contras, mas enfim, é o melhor que está tendo, como a gente diz nas Minas Gerais, tudo bem? Então, brincadeiras à parte, é preciso colocar em perspectiva esses 30 anos de nossa democracia. O nosso próximo tema, ele é bastante controverso e diz muito a respeito do nosso contemporâneo, do nosso tempo presente, já que nós vamos falar do golpe de 1964, ou seja, da maneira como, entre o 31 de março e dia 1º de abril, o Congresso avalizou, né, a entrada dos militares no poder. E a partir de então nós tivemos o início de uma ditadura civil e militar. Presta atenção numa coisa muito importante. Primeiro, alguns chamam a ditadura civil e militar de ditadura militar. Outros chamam de regime cívico-militar. Ainda existem historiadores que dizem regime burocrático militar. Outros que dizem que o golpe de 64 não foi um golpe, foi uma contra-revolução. E por último, o site da Força do Exército Brasileiro,
disse para você que não foi nem golpe nem contra-revolução, foi uma revolução. Percebe? Então o que está em jogo? O fato de que a memória de um país, o seu passado, é um terreno em disputa. Tá certo? O fato de que o nosso passado ele tem uma dimensão fabular, uma dimensão narrativa. É um jogo de memórias que envolve uma relação de poder e é sempre tenso, é sempre plástico, é sempre flexível e ele está sempre tentando algum tipo de ancoragem no tempo presente. Isso ajuda a gente a entender o nosso governo atual e as tendências sociais brasileiras contemporâneas, tá certo? Em síntese, Fábio, como é que isso cai no vestibular? É fatal. Se você pegar uma prova da UEL, se você pegar uma prova da Unesp, Unicamp, FUVEST ou então Enem, que seja, a todo momento você tem referência a esse ou regime militar, ou ditadura civil e militar, ou ditadura militar. Ponto. Tá legal? O fato é que nós estamos durante a Guerra Fria. A chamada Guerra Fria, ela foi um período de tensões políticas, ideológicas e bélicas. O que rege a Guerra Fria é a lógica da guerra, não é a lógica do Estado de Direito. Isso quer dizer que os Estados Unidos e a União Soviética advogavam para si a capacidade de ingerência sobre o território de outras nações, isto é, a ideia de nacionalidade, a ideia de soberania e autonomia eram extremamente relativas diante da influência do chamado capitalismo e do comunismo. Dito em outras palavras, uma vez que o inimigo, o capitalista ou o comunista, está dentro do território, é o inimigo interno, a guerra está dada. Então a tendência em você confundir o território militar com a sociedade civil aumenta. É por esse motivo, acabei de explicar para vocês, por que existe esse debate em torno desses temas. Isso significa dizer, olha, avisamos, a regra era clara, o comunismo estava proibido e o Partido Comunista também. Eles optaram pelas ações populares, nós rechaçamos. Os ilegais eram eles, fomos contra revolucionários. Olha, marcha da família com Deus pela propriedade. O movimento popular está a favor do legalismo. Quando o presidente diz que vai fazer a reforma agrária e isso escapa à Constituição, o ilegal foi ele. Fomos revolucionários. Mantivemos, orquestramos o Estado de Direito e a democracia. Aí você começa a entender como essas explicações que eu acabei de dar para vocês são explicações do ponto de vista militar, do ponto de vista de quem rechaça, combate a ideia de um golpe, de uma ruptura política. Agora, o fato é o seguinte, né? A historiografia tradicional do Brasil, os historiadores e historiadoras, os pesquisadores, assim como o próprio Congresso norte-americano, que publica documentações anuais a respeito da interferência dos Estados Unidos em toda a América Latina, reconhece que, de fato, houve a violação de um presidente constitucionalmente, democraticamente eleito em 1964. Tudo bem? O que isso significa dizer? Houve uma ruptura da ordem democrática em direção a um regime autoritário. Ponto final. É nesse sentido que os vestibulares vão trabalhar com vocês, tá certo? Qualquer coisa além disso daí, eu paro por aqui, porque nós teríamos que pegar uma outra questão de vestibular para poder desenhar melhor esse raciocínio. O nosso último assunto, como vocês notaram, são os 40 anos da Lei de Anistia. Para a gente tratar desse assunto, é preciso levar em consideração a presença de Jimmy Carter no governo norte-americano. Ele chegou à presidência em 1977 e governou até 81, se não me falha a memória. Jimmy Carter era um democrata. E a lógica de Jimmy Carter, a diplomacia de Carter, era uma diplomacia que tendia ao humanismo. Explico isso melhor, né? Porque o humanismo é uma palavra forte aqui. Tendia a uma pacificação, a uma distensão das ingerências norte-americanas sobre a América Latina. Então, o cenário internacional era esse. Dentro do Brasil, em 1975, você tem a morte de Vladimir Herzog. E o seu funeral, o seu velório, na verdade, ecumênico na Catedral da Sé, foi um sintoma de que a sociedade civil estava antenada na violação dos direitos humanos dentro do território brasileiro. É nesse momento que você tem a ascensão, eu diria, de duas figuras importantes. Em primeiro lugar, Raimundo Fauro, o jurista, né, e o teórico, o sujeito que escreve um catatal chamado Os Donos do Poder, por exemplo,
e Dom Paulo Evaristo Arnes. Essas duas figuras, a partir de então, encabeçam dois diferentes movimentos. Um movimento, eu diria, mais palaciano, em direção ao presidente para que ele, de fato, aprovasse a lei da anistia, né? A anistia significa perdão político. E depois o Dom Paulo Evaristo Arnes, que é o sujeito que, a partir da CNBB, consegue fazer um balanço das violações dos direitos humanos em torno de dois jornais, O Clamor e depois de um relatório que vai ser chamado Brasil Nunca Mais. O Brasil Nunca Mais é um livrinho vermelho que eu nem sei, tá em algum canto aqui, devia ter pego para mostrar para vocês, mas eu tenho aqui na coleção. Enfim, é um momento no qual o livro é lançado e o livro diz, olha, a igreja está ciente do que está acontecendo, houve perseguidos, houve desaparecidos e houve violação dos direitos humanos, ponto. O livro foi publicado com um nome diferente, porque o Dom Paulo não podia se expor por motivos políticos, né? Então essas duas ações elas acompanham os movimentos sociais em direção à anistia. Segunda dimensão importante, já que a gente tem um tempo ainda, dá para poder explorar bem esse assunto. Amnistia, em grego, como todo termo grego, é ambivalente, né? Tem uma dimensão espiritual, digamos, intelectual e uma dimensão tekné, uma dimensão prática. O que isso quer dizer? Quando eu digo anistia, eu estou falando ao mesmo tempo de anamnese e ao mesmo tempo de olvidar. Explico. Eu e vocês, quando vamos num médico, né, a doutora fala, o que você está sentindo? E você começa a narrar, né? A narrativa que você tem sobre o seu corpo expressa para ela algum sintoma, alguma dor, uma dimensão que você tem, né, espiritual, sei lá. Então isso é anamnese, é falar a respeito de alguma coisa, é relembrar. Mas ao mesmo tempo, amnistia significa um processo de esquecimento. Em suma, toda memória ela é ambígua. O processo de rememoração significa esquecer de algo, e esquecer de alguma coisa significa necessariamente lembrar de algo. A anistia política, portanto, ela é sempre ambivalente. É sempre um processo de seleção histórica, de recorte histórico do que vai ser lembrado dali para o futuro. Ponto. Em 79, a nossa anistia ela foi ampla, geral e irrestrita. Foram anistiados os militantes, aqueles que assaltaram bancos, sequestraram embaixadores, enfim, partiram para a luta armada. Ao mesmo tempo, também foram anistiados os agentes do Estado responsáveis pelas torturas. Isso significa dizer que houve uma espécie de um borramento, né? Um blur, uma espécie de se apaga a possibilidade de você, de fato, julgar e eventualmente condenar os responsáveis pelas violações dos direitos humanos. Algo completamente distinto, completamente diferente do que aconteceu no Uruguai, Chile e Argentina. Nesses três países, houve um processo de revisão das anistias e houve um processo de qualificação dos dolos, de qualificação das violações dos direitos humanos, dentro das suas comissões nacionais das verdades. Seria bem interessante a gente bater um papo a respeito disso, mas eu deixo para vocês a dica, vou colocar o link aqui na descrição do vídeo, que são os estudos da Glenda Metsaroba, tá legal? É uma colega aqui da USP, uma estudiosa que participou da CNV brasileira e ela tem várias participações aqui no YouTube e pode explicar muito bem para vocês o que é a ideia de direitos humanos e como é que o Brasil se insere nessa lógica de distensão da ditadura militar. Por último, mais ou menos importante, a partir da anistia não somente os homens, né, tiveram protagonismo nesse processo de distensão política. Eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que, só né, detalhe, a Lúcia Murat, por exemplo, essa diretora documentarista que está fazendo parte aqui da nossa playlist com a Joyce Paz, foi também uma grande ativista no cinema, tendo a tarefa de relembrar o passado brasileiro, assim como também a Fafá de Belém, né? Se vocês são jovens e não têm a menor ideia quem é a Fafá de Belém, procure ela aí cantando o hino nacional. E pense numa voz capaz de alcançar o gaúcho até o nortista e mobilizar 1 milhão de pessoas pelas ruas do país em torno desse espírito de redemocratização. Enfim, de movimentos sociais também se faz uma história e de redemocratização também. E foi mais ou menos esse o espírito que tomou conta do Brasil a partir de 79.
Eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa abordagem das efemérides nacionais. Como eu disse para vocês, os assuntos aqui são poucos, então eu optei por ser mais denso, mais detalhista em cada um deles. E no nosso próximo vídeo a gente fala das efemérides internacionais, tá legal? Aí de fato nós teremos um chassi de quase 1 hora para a gente poder abordar todos os eventos internacionais da maneira mais qualificada possível, tá certo? Continue nos acompanhando aqui no Vestibular em Cena, deixe as suas críticas, sugestões, comentários, sempre aqui nos vídeos, e a gente segue junto nesse 2019, em direção às suas aprovações e, claro, como sempre, mantendo a nossa amizade em dia. Um beijo, um abraço.